Olá, estamos aqui para mais um vídeo, né? E nesse vídeo vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto. No vídeo anterior, na parte um, a gente viu a instalação de pacotes, né? E aqui vamos fazer a parte 2 aqui dessa instalação de pacotes. A gente viu o Synapse, né? Vou abrir aqui novamente. E no Synapse a gente configurou em configurações, repositórios. A gente utilizou o soft update para adicionar o repositório contrib e no free, né? E a gente tinha deixado marcado esse código-fonte, só que eu desmarquei aqui, né? A gente não vai utilizar ele, então eu deixei desmarcado. E vamos, nesse vídeo, configurar esse outro software nessa aba aqui. Em outro software, por padrão, já vem aqui, né? O CD-ROM, mas ele não vem habilitado, né? E a gente vai manter assim, porque a gente não vai utilizar CD-ROM para estar adicionando pacotes, instalando pacotes, programas, né? Só que aqui a gente vai adicionar outros repositórios, repositório de terceiro, para poder complementar o nosso instalador, né, de programas. Então, hoje a gente vai adicionar dois repositórios. Um deles é do próprio Debian, né? Vamos abrir aqui um navegador de internet. E aqui a gente vai digitar deb.debian.org barra deb. Nessa página a gente vai clicar em dist de distribuições, né? E aqui a gente vai ter todos os repositórios do Debian, incluindo o que vem padrão, né? Que é o que a gente está utilizando nesse momento, que é o Debian 12 com esse codinome. Então, o que a gente já vem para o padrão é esse, né? No meu caso, o Debian 12, né? A gente pode ver aqui. Ele, no caso, é esse repositório que já está configurado, e aqui a gente vai adicionar um repositório extra. Qual desses aqui que a gente vai adicionar? A gente vai trabalhar com esse repositório aqui, OLD Stable. Então a gente vai adicionar esse repositório. E esses outros repositórios do Debian? Esses outros a gente não vai utilizar. Porque aqui tem vários repositórios para várias funções, né? Então tem que ter um conhecimento, não pode só ir adicionando qualquer repositório, porque a chance de adicionar e quebrar o sistema é muito grande, né? Eu vou estar utilizando só esse OLD Stable, vou até clicar nele aqui, né? Por quê? Porque esse OLD Stable é um repositório anterior ao estável. E qual seria o anterior ao estável? Seria o estável antes do 12, né? Que no nosso caso aqui é o 11. Se por acaso, quando sair o repositório 13 estável, então o repositório anterior vai ser o 12. Então, automaticamente, esse OLD vai ser convertido para o repositório 12, né? No futuro. Então, ele sempre é um repositório anterior ao estável. Que no nosso caso aqui está usando o Debian 12 e o repositório anterior é o Debian 11. Sabendo disso, né, então a gente já pode adicionar esse repositório. Para a gente adicionar, a gente vem aqui no Soft Update, né, na aba Outro Software, vem em Adicionar, e aqui ele vai pedir a linha do apt. Aqui ele já mostra para a gente como seria essa linha do apt, né, e a gente vai copiar ela, colar aqui, né, e esse aqui é só um exemplo, ele já traz para a gente. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai mudar simplesmente só a versão, porque a gente vai estar usando o repositório do próprio Debian, como a gente pode ver aqui, né? Que é do próprio Debian. Então a gente vai mudar só, simplesmente, dizer que a gente quer o repositório OLD Stable. E do OLD Stable a gente vai querer isso, a gente vai querer simplesmente o main, como mostra aqui, né? E ele tem um main, tem um contrib e tem um no free. Então a gente quer um main, espaço, contrib, espaço, no free. A gente quer só isso. E vai adicionar código-fonte. Quando a gente adiciona o código-fonte, ele já traz para a gente aqui dois links, né? Um principal, que já está até marcado como ativo, e o outro que está desmarcado, que é o código-fonte. Como aqui a gente desmarcou o código-fonte, e aqui também a gente vai deixar desmarcado o código-fonte, que a gente não vai utilizar a opção de código-fonte.
Então, se eu clicar aqui em fechar, recarregar, ele já vai estar recarregando todos os repositórios, incluindo o OLD estable, que a gente adicionou recentemente. Carregou, não deu nenhuma mensagem de erro, então está 100% funcional para a gente, né? A gente já pode até, se a gente clicou lá não recarregar, a gente pode clicar aqui que ele recarrega, né? O repositório. E se a gente quiser ver se tem atualização, é só marcar aqui. Não marcou nada, então não tem atualização para ser feito, né? Se tivesse, era só aplicar que ele ia aplicar essas atualizações. Então, esse foi o primeiro repositório que a gente adicionou como extra, né? Além do principal, tem esse OLD que é o extra. E também a gente vai adicionar aqui em repositório novamente um outro repositório chamado Debian Multimídia, né? Aqui no navegador, a gente vai digitar deb.multimedia.org. A gente vai cair nesse repositório de multimedia.org. Não é um repositório do servidor do Debian, né? Mas a gente pode estar adicionando ele, que vai ter tanto programas quanto lib, aplicativo, repositório extra, não, pacote extra, né? Para relacionado à multimídia, para ficar melhor a questão de multimídia. A gente trabalhar com áudio, vídeo, né? E são codecs que não vêm por padrão, não tem por padrão, devido à questão de permissões também, permissões de licenças, né? Aí é bom ler mais as informações para saber como funciona esse repositório. Logo aqui abaixo, tem muita propaganda nesse site também, né? Mas logo aqui abaixo a gente tem aqui a lista dos repositórios. E a gente vai adicionar baseado no sistema que a gente está utilizando. A gente está utilizando o DB12, né? Com esse codinome aqui. Então a gente vai utilizar ela. E aqui abaixo a gente já pode ver a lista apt, né? Criar ela. Vai vir aqui adicionar. Vai a lista apt, a gente adiciona, né? Cola aqui. E ele já vai vir com o main e o no free, segundo do jeito que ele informa lá, né? Vem aqui adicionar e pronto, já trouxe para a gente essa lista apt do repositório marcado, né? E também a código-fonte que está desmarcado, que a gente vai manter assim. Se a gente clicar em fechar, ele já vai pedir para recarregar o Synapse novamente. Ele já vai estar recarregando. E nesse momento aqui, ele vai dar uma mensagem de erro, dizendo que a gente não tem permissão para utilizar esse repositório de multimídia, né? Por que que isso apareceu, esse erro? Porque a gente precisa de uma chave de permissão para poder estar utilizando esse repositório. Se a gente vir aqui em configurações, repositórios, e esses outros que a gente adicionou, quando a gente adicionou esse, não deu nenhuma mensagem de erro, porque a gente já tinha essas permissões, que é a permissão do próprio repositório do Debian. E se a gente for aqui na aba autenticação, a gente já vê essas permissões. Então, essas permissões aqui é relacionado aos repositórios do Debian, ao servidor do Debian, né? E como esse multimídia aqui, ele não está no servidor do Debian, nos repositórios do Debian, a gente precisa adicionar essa chave de permissão para ele também, aqui. E como que a gente adiciona isso? Lá no próprio site ele também informa. Logo aqui mais acima, né? Tem aqui a parte de configuração, né? Como adicionar o repositório e também como adicionar essa chave. Se a gente for vir aqui logo mais abaixo, a gente pode ver esse link aqui, informando aonde está essa chave, que a gente tem que baixar ela para a máquina. Como que a gente vai baixar ela? Aqui está explicando para baixar no terminal, usando o programa wget, usando o link onde está a chave, depois isso para baixar. E depois usando esse código aqui pelo terminal para fazer a instalação dessa chave. A gente não vai usar o wget para baixar, a gente vai baixar no próprio navegador, né? Então a gente só copia o link. C, aqui Ctrl V, e ele já vai baixar essa chave. Se a gente for em downloads, já está aqui nosso arquivo baixado. Aí precisa só fazer a instalação. A gente poderia instalar aqui pelo terminal, né? Usando esse comando. Ou também a gente pode instalar ele via interface gráfica, utilizando um programinha chamado GDEV, né? Para isso, eu preciso instalar esse programa GDEV. Se eu clicar aqui no botão direito, ele vai abrir com um ficheiro e não tem nenhuma outra opção para abrir com outro programa, né?
Então, vamos minimizar isso aqui, vamos minimizar isso. E aqui a gente está com software update, né? Por hora a gente vai deixar desmarcado o multimídia, porque ele está dando erro para nós, né? Que a gente não tem permissão. E como a gente quer usar o Synapse, para evitar erro, a gente vai deixar desmarcado. E já até fica a dica, né? Quando a gente não quer utilizar um repositório, a gente vem aqui e simplesmente desmarca ele, recarrega que ele não vai utilizar aquele repositório. Então a gente pode desabilitar, não vai ser utilizado, ou caso a gente não queira mais usar esse repositório, simplesmente a gente vem aqui e exclui, remove ele, né? Clica para selecionar e clica em remover e ele já vai sumir. Então, no nosso caso aqui, vai deixar só desmarcado mesmo. Vamos fechar, vamos recarregar. E usando o próprio Synapse, a gente vai pesquisar e instalar o programa GDEB. Que a gente já achou, né? Tá aqui o GDEB. A gente vai marcar, botão direito, marcar para instalar, ou 2 cliques, né? Ele já marca para instalar. Aqui está informando que vai baixar esses pacotes extra, né? Para poder utilizar o Synapse. Aí vai marcar também. E aí, pode ver que ele já até marcou aqui o gdeb.code, né? E aí são coisas extras que o GDEB precisa. Só mantém assim mesmo. Clique em aplicar. E aplicar e aplicar, né? Pronto, ele já vai fazer a instalação do GDEB para nós. O GDEB é justamente para a gente baixar pacote DEB da internet e fazer a instalação de maneira gráfica, né? Sem precisar estar utilizando o terminal. Aqui a gente já instalou, né? Vamos fechar. E lembrando, para instalar qualquer outro programa, instalar gerenciador de pacote, instalar programa, coisa avançada, né? A gente precisa de permissão. E também a gente não pode, por exemplo, utilizar o GDEB utilizando já um outro programa aberto de instalação, que no caso nosso aqui é o Synapse. Então, se eu for lá na Downloads, né? E agora a gente pode ver que tem o GDEB para a gente usar ele para instalar. Mas se eu for instalar com o Synapse aberto, ele vai dar erro. Vamos dar um exemplo só para demonstração. Instalar, aqui ele ia dar um erro. Só que tem um outro errinho aqui também do GDEB que a gente vai corrigir. Mas vamos corrigir primeiro o erro do GDEB, deixa o Synapse aberto aí, né? Tá, o GDEB, ele nas outras versões funcionava normalmente. Nessa versão ele está dando esse erro. E eu não achei uma outra solução para resolver isso com mais facilidade, né? Olha, ele fecha sozinho e não instala. Eu creio que está faltando alguma questão de permissão que pode ser que o Deb atualize futuramente. Mas para contornar esse erro, a gente vai fazer uma configuraçãozinha aqui para dar essa permissão. Qual seria ela? A gente vai precisar editar um arquivo que fica nessa pasta aqui. Sistema. A gente pode ir aqui em sistema, né? Use share applications, que é aplicativos, e gdeb.desktop. Esse é o programa GDEB e a gente precisa fazer uma configuraçãozinha nele aqui. E seria a gente abrir ele com o mousepad. O mousepad é um editor de texto, né? A gente pode editar essa configuração. Lá no final do documento tem um aqui, ó, terminal, false, né? Que é para abrir com auxílio do terminal. No caso, ele está aqui dizendo false, né? Não é para abrir com auxílio do terminal. A gente colocaria um true, que era sim, a gente quer usar com auxílio do terminal. Então, era só colocar true e salvar. Só que aqui está pedindo para salvar como? Por quê? Porque essa parte de aplicativos aqui, ela precisa de permissão avançada para poder editar. O GDE, o mousepad também precisa de permissão elevada para editar. E aqui, no caso, a gente não deu nenhuma permissão elevada para isso. Então, é por isso que ele não aceita editar e está pedindo para salvar em outro local. Só que não é isso que a gente quer, né? Então, para a gente dar essa permissão elevada, a gente faz de outra forma. A gente pode fechar isso aqui, não salvar, né? Pode fechar isso aqui também, para não salvar.
Então, a gente vai dar permissão elevada no gerenciador de arquivo, porque quando a gente abre aqui, a gente abre um gerenciador de arquivo a procurar, né? E esse gerenciador de arquivo é o tunar. Então, a gente vai dar permissão elevada para o tunar para a gente estar indo até esse diretório e editando aquela parte. Como é que eu dou permissão elevada? Vou fechar aqui, né? E aqui no XFCE tem um executar, né? Deixa eu abrir ele. E aqui a gente pode executar qualquer programa. Por exemplo, o tunar que a gente está querendo. Só que se eu só digitar tunar, ele vai abrir normal, igual a gente clicou lá, né? Sem permissão nenhuma. Mas para a gente dar permissão, a gente vai usar um programinha chamado pkexec. Então, seria o que? Lá, né? Copiando, a gente vai digitar um pkexec. Então, como permissão elevada do pkexec, a gente quer executar o tunar. A gente vai dar Enter, vai abrir essa tela, pedindo a senha, né, do usuário. Então, a gente digitar a senha do usuário, autenticar. E aí sim, agora a gente já tem o tunar e ele já informa para a gente aqui que ele tem a permissão de root, né? Com essa barrinha aqui informando que a gente sim tem permissão de root para utilizar o tunar. E aí sim, a gente é um usuário avançado. E lembrando que quando a gente dá a permissão avançada, a gente tem que ter cautela no que a gente edita para não estragar o sistema. Então agora sim, a gente pode ir lá na pasta do sistema, sistema de arquivo, user, diário, cartões e no Gedit, né? A gente clica no botão direito, abrir com mousepad. E a gente pode ver também que o mousepad trouxe uma tarja aqui vermelha, né? Informando que a gente está utilizando com permissão administrativa. Então, por que esse tanto de alerta? É justamente porque a gente tem que ter certeza do que a gente está configurando, senão pode danificar o sistema, ou o pacote, ou o programa que a gente está utilizando. E aqui simplesmente a gente vai colocar, descer, né, até o final aqui do arquivo, e na parte de terminal a gente vai colocar true. Então vai tirar o false e colocar true, dizendo que a gente quer sim auxílio do terminal para executar o Gedit, né? E agora a gente pode ir em arquivo, salvar, e ele conseguiu salvar normalmente para a gente. Caso queira reverter isso, é só tirar o true e colocar false e salvar, né? Então, já editando, podemos fechar. E agora o tunar aqui aberto, né, sem permissão nenhuma, a gente sim pode clicar duas vezes naquele pacote e a gente pode observar que ele abriu o Gedit e abriu um terminal atrás, né, que é para utilizar o terminal como auxílio. E agora, quando a gente clicar em instalar pacote, a gente pode ver que ele trouxe aqui pedindo a senha, não fechou, né, que era o erro que estava dando, e a gente pode digitar a senha, autenticar. E, ó, o outro erro que eu falei, né? Ele aqui está alegando que a gente não pode usar o Gedit porque tem um outro gerenciador de pacote aberto, que é justamente o Synapse. E se a gente vê, ele deixou ele minimizado aqui, né? Então, realmente, a gente está com ele aberto e está usando. A gente vai fechar o Synapse. Vai clicar aqui em fechar, né? Fechar. Vou clicar duas vezes de novo para abrir. Vamos instalar. Colocar a senha. Autenticar. E agora sim, ele já está fazendo a instalação para nós, né? Usando normalmente o GDev sem nenhum erro e usando um terminal ao fundo para auxiliar a gente, né? O terminal simplesmente a gente não vai mexer, ele vai ficar lá só auxiliando. Então, já foi até instalado o pacote, a gente vai clicar em fechar e o nosso pacote está instalado. Para conferir se tudo deu certo, a gente agora sim, com o GDev fechado, a gente vai abrir o Synapse, a senha. E vamos lá em configurações, repositório. Vamos habilitar o nosso repositório. Dev multimídia, né? Vamos clicar aqui em fechar, recarregar e bora ver se deu tudo certo. E pronto. Dessa vez não deu nenhum erro. Então, nossa chave de permissão para usar aquele repositório foi adicionada com sucesso. A gente pode até vir aqui em configurações
em repositório. E se a gente for lá na parte de autenticação, onde fica a chave, né? A gente pode ver aqui embaixo que tem a nossa chave, o repositório deb-multimídia. Então, a gente tem a lista apt configurada e tem a chave permitindo a gente utilizar essa lista apt desse repositório. E essas outras chaves são do repositório do deb, né? Tanto que a gente adicionou, não deu nenhum erro no repositório do deb, justamente porque a gente já tinha essa chave. Então, a partir de agora, a gente pode recarregar o repositório, a gente pode ver se tem atualização, vamos marcar todas, bora ver se tem atualização desse novo repositório. Não teve nada, a gente pode aplicar. Mas, resumindo, a gente tem o nosso repositório habilitado e configurado perfeitamente, né? E só para complementar essa parte de repositórios, aqui a gente vai instalar um outro programinha chamado o Chromes, né? Todo mundo conhece. Já vai procurar aqui o Chrome, o próprio site do Google, né? E a gente vai fazer o download dele. 64 bits para Debian Ubuntu, né? E quando a gente baixar ele, tá fazendo aqui o download, né? A gente pode ver que a gente está baixando direto do site do Google o pacote .deb para fazer a instalação, né? E esse é o padrão do Deb, né? O .deb. Então já temos aqui, né? Igual a gente instalou essa chave, a gente também pode instalar o navegador Google Chrome. Clicando duas vezes, utilizando o GDEB, né? Ele já vai estar atualizado na lista. Quando liberar, a gente pode instalar o pacote e ele vai estar instalando normal, né? E usando o GDEB com essa configuraçãozinha, que foi a única que eu vi, a única maneira de contornar esse erro que estava dando. Tem outra alternativa de fazer a instalação? Tem. Tem a do terminal, né? Que seria mais usuário avançado. Mais para frente eu vou estar ensinando a fazer esse procedimento via terminal, né? Por enquanto eu estou focado mais em módulo gráfico. E tem uma outra alternativa ao GDEB também, que seria um outro instalador, além do GDEB, né? Para isso a gente vai abrir novamente o Synapse. Né? E qual seria essa outra alternativa? Tem, tem o deep-deb. O deep-deb é uma alternativa da interface gráfica do Deep, né? Então, ele é deep-deb-install. O GDEB é do GNOME, né? E esse aqui, do deep-deb install, é do projeto Deep. Vamos pesquisar. E ele já traz aqui para nós o deep-deb. Vamos clicar duas vezes, marcar para instalar, aplicar e aplicar. E aí já está trazendo para nós essa instalação. Finalizado. Vamos fechar o Synapse, senão vai dar erro, né? Só terminar de carregar. Pronto, já está instalado, tudo ok, né? Vamos fechar o Synapse para evitar erro, né? E agora a gente pode clicar no botão direito, abrir com o GDEB, né? Que é aquela primeira opção. Ou abrir com o deb install pacote. E é a opção do Deep, né? Para instalação de pacotes no Deb. Ele traz para a gente informativo, né? E clica em instalar. Ele vai pedir a senha. Tá? E concluir. A gente pode ir lá no iniciar internet, a gente pode ver que a gente já tem o Google Chrome instalado e funcionando normalmente, né? Então a gente viu aqui como adicionar repositórios, né? A gente viu como adicionar, instalar pacotes, programas, utilizando o GDEB, o Deep install também, né?
e vimos também um pouco de trabalhar com o pacote Debian. Nos próximos vídeos, vou explicar também outra maneira de fazer instalação de pacote através da loja, né? E também quero falar mais a respeito dos pacotes .deb e até mesmo outros tipos de pacote, que é o pacote .ru, RUN e o pacote .sh. Então, vai ser as maneiras que a gente vai utilizar. Repositórios, o .deb, né, que é o padrão do Debian, o .ru, o .sh e também a loja de software com o... Ah, tá, esqueci também do .app image, que é isso, ó, escrita. O .app image, né? E a gente vai também falar vai falar sobre a loja de software, né? Utilizando o FlatHub e o do Ubuntu também, que me fugiu o nome aqui agora. Hub, o Snap. Agora que dá um branco, né? A gente falar sobre o FlatHub e o Snap, né? Então, através da loja de software. Então, esses vídeos de instalação de pacotes, eu creio que vai ter uns 4 ou até mesmo 5, né? Só falando sobre instalação de pacotes no Debian, né? E também no final vou falar um pouco da parte de segurança, qual que a gente deve usar, né? Como a gente deve utilizar. Então, vou estar ensinando aqui como fazer todos e no final vou dar uma breve explicação sobre a parte de segurança e qual é melhor se utilizar, né? E também muito vai depender de cada usuário. Cada usuário vai preferir utilizar tal método de instalação. Então, por hoje é só isso, né? E muito obrigado. Quem gostou, dá o joinha, né? Se tiver dúvidas, pode colocar lá nos comentários que eu vou procurar responder. E muito obrigado por mais esse vídeo, né? E não esquece de seguir o canal para ver quando os novos vídeos saírem, né? De acordo com minha disponibilidade de tempo, eu vou estar gravando e disponibilizando os vídeos. Então, até a próxima.